Olá, meus queridos alunos, como vão vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Todos tranquilos aí, né? Nessa aula aqui, tá, gente? Eu tô fazendo aqui com vocês devido ao problema que nós tivemos segunda-feira na nossa aula, tá? Nós tivemos duas alunas presentes, tá? Na sala e nossa internet lá estava bem complicada, eu não consegui ministrar a aula para vocês que estavam em casa, né? Então a internet lá da instituição estava bem complicada, vocês já sabem de toda essa situação. Então eu estou passando para vocês aqui agora aquilo que nós trabalhamos lá na sala, tá? Lá na sala, na verdade, eu só resolvi o trabalhinho que eu havia deixado para vocês, né? Aquele trabalho valendo ponto. Então eu apenas fiz a resolução dos trabalhos, do trabalhinho, tá? Então nós vamos lá, tá, gente? Como eu falei, eu resolvi apenas o trabalho e é o que nós iremos fazer aqui. Então eu havia deixado para vocês 10 lançamentos referente à receita, tá? Para vocês efetuarem os lançamentos conforme o material que nós já havíamos visto, tá? Lá na aula 6, tá? É a mesma coisa, a única diferença é que eu acrescentei mais detalhes, só acrescentei algumas contas aí. Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa. Então aqui, aprovação da LOA, primeiro lançamento. Então dia 1º/1, né, um exemplo aí, aprovação da LOA, previsão da receita de 7 milhões, sendo 5 milhões corrente e 2 milhões receita de capital. Então nós iremos efetuar os lançamentos, tá? Debitei receita prevista corrente, então está previsto para que eu receba, né, 5 milhões. Debitei receita prevista de capital, 2 milhões. Então a previsão de arrecadação é de 7 milhões, sendo 5 corrente e 2 de capital. E vou creditar receita, orçamento da receita, 7 milhões. Então é isso que eu pretendo arrecadar, tá? 7 milhões, sendo 5 corrente e 2 de capital. No lançamento 2, já aconteceu o recebimento, tá, gente? Já aconteceu o recebimento de algumas receitas. Então nós temos a arrecadação de 750 mil reais, referente à receita tributária, e 235 referente à receita corrente de serviços e 75 referente à receita corrente patrimonial. Então aqui é a diferença do exercício com relação à aula 6. Eu aqui coloquei algumas receitas. Lá no nosso exemplo, no exercício passado que nós fizemos, estava apenas receita tributária. Agora não, já coloquei serviço, já coloquei patrimonial, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Então, a arrecadação, sistema orçamentário, preciso da baixa lá no sistema orçamentário. Vou debitar receita arrecadada corrente tributária, preciso mencionar aqui, tá, gente? Que é tributária, 750 mil. Debitei receita arrecadada corrente de serviços, 235 mil. E debitei receita arrecadada corrente patrimonial, 75 mil reais. Então essas foram as receitas que nós arrecadamos, tá? Então quanto que estava previsto para arrecadar de receita corrente? 500 mil. Então vou dar baixa em 1.060.000, que foi o valor que eu já arrecadei, somando 750, 235 e 75 mil. Então, eu arrecadei aqui 1.060.000, tá? Debitei receita arrecadada, entrou, né? Entrou, receita arrecadada. E vou dar baixa aqui do valor que estava previsto. Estava previsto 5 milhões, agora arrecadei 1.060.000. Aí, se entrou dinheiro, nós temos movimentação no sistema financeiro.
Vou debitar a conta banco, né? Porque se entrou dinheiro no banco da instituição. Então, banco, 1.060.000. Crédito, receita orçamentária corrente tributária, R$ 750.000. Crédito, receita orçamentária corrente de serviço, R$ 235.000. E crédito, receita orçamentária corrente patrimonial, 75. Como eu falei, a única diferença deste exercício com o outro que nós fizemos, gente, é que nós temos que mencionar aqui, tá, do que se trata as receitas, tá? Lembra que lá quando nós falamos sobre o princípio, tá? Tinha lá princípio da especificação. Então eu preciso especificar quais são as receitas. Eu não posso colocar apenas aqui receita orçamentária corrente 1.060.000. Eu preciso especificar de quais receitas correntes nós estamos falando. Então eu sei que 750 é tributária, 235 de serviço e 75 patrimonial. Lançamento 3. A arrecadação de 55.000 referente à alienação de bens. Tá? Então isso aqui, alienação de bens, tá, gente? É uma receita de capital. Receita de capital, operações de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimo. Transferências de capital e outras receitas de capital, né? Então, alienação de bens, receita de capital, 55.000. Débito, sistema orçamentário, tá? Desculpa, sistema orçamentário, vou debitar a conta. Receita arrecadada de capital, alienação de bens, 55.000. Crédito, receita prevista de capital, 55.000. A minha previsão era de arrecadar 2 milhões, já arrecadei 55. Se teve arrecadação, entrou dinheiro no banco. Então, débito banco, 55.000. Crédito, receita orçamentária de capital, alienação de bens, R$ 55.000. Tá? Como eu falei, tá? Nada de diferente sobre o que nós já vimos, tá, gente? Nada de diferente sobre o que nós já vimos. Nós vimos isso lá na aula 6, tá? Sobre receita pública, aí é o que tá, receita pública 2, tá? Mas continuando. Lançamento 4. A arrecadação de 200.000 referente a operações de crédito. Operações de crédito também é uma receita de capital, são empréstimos, tá? Que a administração pública fez. Então vamos lá no sistema orçamentário. Vejam que está acontecendo o lançamento nos dois sistemas, tá? Como eu já falei, também falei na aula, podem haver lançamentos apenas no sistema orçamentário, pode acontecer lançamento apenas no sistema financeiro, lançamento apenas no sistema patrimonial, pode haver lançamentos nos 3 sistemas, tá? Em 2 sistemas. Isso vai depender da movimentação, tá, gente? Sobre os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, nós vamos ver lá para frente, tá? Mas como já tínhamos que fazer aqui os lançamentos, né? Então, nós acabamos vendo aqui, tá? Mas nós vamos ver o que é sistema financeiro, orçamentário e patrimonial. Na arrecadação, movimentações nos 2 sistemas, tá? R$ 200.000 referente a operações de crédito. Então, sistema orçamentário, débito, receita arrecadada de capital, operações de crédito, R$ 200.000. Receita prevista de capital, R$ 200.000. Então, arrecadei mais R$ 200.000. Sistema financeiro, se eu arrecadei, entrou dinheiro no banco. Então, banco, R$ 200.000. Crédito, receita orçamentária de capital, operações de crédito, R$ 200.000. Tá? A arrecadação de R$ 1 milhão de receita corrente agropecuária. Então, a receita corrente agropecuária é uma receita
tá? Como o nome já diz, corrente. Sistema orçamentário, débito, receita corrente arrecadada corrente agropecuária R$1 milhão. Receita prevista corrente R$1 milhão. Tá? Então, arrecadamos isso aqui. Estou dando baixa em mais R$1 milhão aqui. Se eu arrecadei, sistema financeiro, débito banco, 1 milhão, crédito receita orçamentária corrente agropecuária, tá? R$1 milhão. Notem que aqui também, tá? Lembraram dos princípios orçamentários? O banco é um só, tá, gente? Não é um banco para receita agropecuária, um banco para operações de crédito, um banco para receita tributária. É um banco só que vai entrar todas as receitas, tá? Que é o princípio da unidade de tesouraria. É apenas um banco para receber todos os recursos. Então, arrecadei R$1 milhão de receita agropecuária, banco R$1 milhão. Receita orçamentária corrente agropecuária, R$1 milhão. Lançamento 6, 360, arrecadação de 360 mil, referente à receita corrente de contribuição. Então, sistema orçamentário, débito, receita arrecadada corrente de contribuição, R$360 mil. Crédito, receita prevista corrente, R$360 mil. Então, dei baixa no sistema orçamentário, dei baixa em 360 mil. Novamente, arrecadei, entrou dinheiro no banco. Banco, R$360 mil. Receita orçamentária corrente de contribuição, R$360 mil. Sempre os mesmos lançamentos ali de cima, né? Não tem muita coisa não. Arrecadação de R$680 mil referente a operações de crédito. Operações de crédito é uma receita de capital. Então, débito, receita arrecadada de capital, a amortização de empréstimo, R$680 mil. Crédito, receita prevista de capital, R$680 mil. Se eu arrecadei, entrou no meu banco R$680 mil e vou creditar a conta caixa, crédito, receita orçamentária de capital, amortização de empréstimo, R$680 mil. Tá? Então, esses aqui são os lançamentos orçamentários, tá? Que está previsto no orçamento. Agora, no lançamento 8, nós iremos fazer a inscrição de uma receita extra orçamentária. Tá? Então, extra orçamentária. Inscrever 135 mil em dívida ativa não tributária. Ativo permanente, dívida ativa não tributária. Tá? Não tributária significa que não é referente a impostos, taxas e contribuições. Sei lá, é um aluguel que o cara deixou de pagar, enfim. Aí ativo permanente, dívida ativa, 135 mil. Então, eu estou dando entrada no meu ativo permanente de 135 mil. Variação ativa independente da execução orçamentária, 135 mil reais. Por que independente da execução orçamentária? Porque isso não estava previsto no orçamento, tá? Isso independe do orçamento. Não estava previsto que nós iríamos escrever 135 mil reais de dívida ativa, tá? Por isso que é uma variação ativa independente da execução orçamentária, tá? Não estava previsto no orçamento. Então, 135 mil, tá? Dívida ativa, tá, gente? A dívida ativa é a mesma coisa do Serasa, tá? Se o nosso nome for para a dívida ativa, significa que nós estamos devendo o Estado. Na parte privada, lá nas empresas comerciais, nós temos o Serasa. No Estado, nós temos a dívida ativa. Tá? Então, dívida ativa é a mesma coisa que Serasa. Se o nosso nome está em dívida ativa, significa que nós deixamos de pagar algum imposto, aí o Estado colocou o nosso nome na dívida ativa.
inscrição somente no sistema patrimonial. Não tem no sistema orçamentário, porque é independente da execução orçamentária, tá? Se é independente, não tem lançamento no sistema orçamentário. Agora, desses 135 mil que eu fui inscrito, eu recebi 56. Esse recebimento aqui já é no exercício seguinte, tá? Então, exercício seguinte, débito, receita arrecadada corrente, dívida ativa, 56. Receita prevista corrente, 56. Banco, sistema financeiro, 56. Receita orçamentária, 56. Vamos na baixa lá no sistema patrimonial. Débito, variação passiva, resultante da execução orçamentária, 56, porque já estava previsto, né, no orçamento. E ativo permanente, dívida ativa, 56. Estou dando baixa nessa conta aqui, tá? Estou dando baixa nesse ativo permanente. Então, ativo permanente, 56. Aí, vou cancelar o restante, tá? Variação passiva independente da execução orçamentária. Por que é independente? Porque eu não sei o que aconteceu. Suponhamos que o juiz foi lá e tirou o meu nome da dívida ativa. Então, tá, não estava previsto no orçamento que seria cancelada essa dívida ativa. Então, variação passiva independente da execução orçamentária, 79 mil. E ativo permanente, 79 mil reais. Tá? Então, dessa forma eu fiz os lançamentos. Só uma coisa aqui, tá? Esse lançamento aqui, tá? Suponhamos que fosse no exercício seguinte, tá, gente? No próximo ano. Até aqui nós fizemos no ano de 2021 e esse aqui já é no ano de 2022, só um exemplo. Se essa dívida ativa tivesse sido recebida dentro do ano de 2021, também seria, tá, independente da execução orçamentária. Mas como eu só fiz a inscrição em um ano e recebi no outro ano, tá, então já vai passar a constar no orçamento do ano seguinte. Aí nós começamos a fazer o razão. Receita prevista corrente, 5 milhões. Receita prevista capital, orçamento da receita, 7 milhões. Fizemos esse primeiro lançamento aqui, tá? Aí vamos terminar de fazer aqui. Durante a aula nós havíamos feito, tá? Então, receita arrecadada corrente, tá? Tributária, débito, 750 mil. Vamos copiar aqui para a gente ganhar tempo. Receita arrecadada corrente de serviços, débito 235 mil. Receita arrecadada corrente patrimonial, débito 75 mil. Receita prevista corrente, vamos aqui em receita prevista corrente, 1 milhão e 60. Estava previsto arrecadar 5 milhões, eu já arrecadei 1 milhão e 60. Tá? Aí nós iremos fazer aqui, banco, débito, 1 milhão e 60. Vou abrir o razão para os outros aqui. Receita orçamentária corrente, crédito, 750 mil. Vou abrir um razão para receita orçamentária corrente de serviços, 235 mil. E vou abrir um razão para receita orçamentária corrente patrimonial. Crédito, 75 mil reais. Banco, 1 milhão e 60 e os créditos.
Aí no lançamento, próximo lançamento, receita arrecadada de capital. Receita arrecadada de capital. Alienação de bens. Débito 55 mil. Aí eu vou lá na receita prevista de capital. Receita prevista de capital. Estava previsto 2 milhões, eu já arrecadei 55 mil reais. Tá? Vou vir na conta banco, porque eu arrecadei mais 55 mil reais. Tá? E vou abrir um razão aqui para receita orçamentária de capital, alienação de bens. 55 mil reais. Tá? Aí, próximo lançamento, lançamento 4, arrecadação referente a operações de crédito. Então, vamos copiar aqui só para a gente ganhar tempo. Então, receita arrecadada de capital, operações de crédito, débito 200 mil reais. Aí eu vou lá em cima na receita prevista de capital, 200 mil reais. Receita prevista de capital, 200 mil reais. Então, arrecadei mais 200 mil reais. Aí eu vou vir na conta banco, porque se eu arrecadei, entrou dinheiro no meu banco. 200 mil reais. Tá? Vou abrir um razão aqui agora para a conta receita orçamentária de capital, operações de crédito. Crédito 200 mil reais. Lançamento 5. Arrecadação de receita agropecuária. Então, receita corrente agropecuária. Então, receita arrecadada corrente agropecuária. Valor 1 milhão de reais. Vamos lá em cima na receita prevista corrente. 1 milhão de reais. Receita prevista corrente. Receita. Cadê? Aqui. Opa, peraí, gente. Receita prevista corrente, 1 milhão de reais. Tá? Vamos lá para a conta banco, porque se eu arrecadei, entrou dinheiro no meu banco. Então, tá bem aqui a conta banco, tá? Banco, 1 milhão de reais. Aí eu vou abrir um razão para a conta receita orçamentária corrente agropecuária, crédito 1 milhão de reais. Aí arrecadamos mais 360 mil reais de receita de contribuição. Então, débito, receita arrecadada de contribuição, receita prevista corrente, eu vou colocar só o débito aqui, já esquecendo. Então, vamos lá no razão de receita prevista corrente. Receita prevista corrente, 360 mil reais. Então, de 5 milhões, nós já arrecadamos 4 milhões 420. Tá? Continuando. Banco, se eu arrecadei, banco 360 mil reais. Banco 360 mil reais. Banco 360 mil. Aí receita orçamentária corrente. Vamos lá. Receita orçamentária corrente. Crédito
R$ 360.000, tá? Então, fizemos o lançamento aqui, lançamento 6, tá? Lançamento 7, amortização de empréstimos. Arrecadação de amortização de empréstimos. Então, vamos abrir um razão aqui. A amortização de empréstimos. Receita arrecadada de capital, amortização de empréstimos. Valor R$ 680.000. Aí eu vou lá no razão de receita prevista de capital, que é igual a R$ 680.000. Então, do valor de 2 milhões que havia previsto, eu já arrecadei R$ 935.000, tá? Então, se eu arrecadei, vamos lá na conta banco. Banco, 680.000, tá? E eu vou abrir um razão agora aqui para acreditar receita orçamentária de capital, R$ 680.000. Agora vamos fazer a inscrição do restos a pagar. Desculpa, restos a pagar não. Desculpa, tá? Inscrição da dívida ativa. Acostumado a fazer a inscrição de restos a pagar. Então, variação ativa, débito, R$ 135.000. Então, variação ativa, R$ 135.000, tá? Aí eu vou copiar aqui para colocar aqui. Variação ativa independente da execução orçamentária, dívida ativa, crédito R$ 135.000, tá? Então, esses lançamentos aqui, tá, gente? Esses lançamentos, suponhamos, tá? Vamos colocar aqui que estes lançamentos esses lançamentos aqui é referente ao ano de 2021. Tá? Vamos colocar 2020. Exercício 2020. Tá? Então, esses lançamentos é referente ao ano de 2020. Agora, tá? Nós iremos fazer os lançamentos referente ao exercício de 2021, tá? Exercício 2021. Então, o que nós iremos fazer aqui? Então, a partir do lançamento 9, tá? Até aqui, vamos colocar aqui, tá? Isso aqui é 2021, só para exercício 2021. Porque isso de baixo aqui aconteceram no ano de 2021, tá? Então, esses de baixo aqui aconteceram no ano de 2021. Então, aqui, vamos colocar aqui
tá? Nós não temos, tá, gente, os valores arrecadados, a previsão, na verdade. Nós não temos as previsões, então receita arrecadada, previsão da receita, não sei quanto foi previsto, tá? Porque que é esse daqui. Aí nós temos, só um minutinho aqui, gente, só para então vou refazer aqui só para ficar certinho. Lançamento 9, né, que nós estamos fazendo. Então, receita arrecadada 56 mil, receita prevista 56 mil, tá? Aí nós vamos fazer a conta banco. Como nós estamos no ano seguinte, tá? Vamos colocar aqui banco. O banco eu vou puxar o saldo lá do outro ano, tá? Banco eu vou puxar o saldo igual soma. Vou somar este daqui, que este aqui seria o meu saldo inicial, tá? Este vou colocar de vermelho aqui. Saldo inicial, tá? Então este aqui seria o meu saldo inicial. Então eu comecei o ano de 2021 com 3.355.000 de saldo inicial. Aí continuando, ao banco, né? Esqueci de colocar o valor aqui, mas deixa eu ver aqui quanto que nós recebemos. Mais 56 mil reais. Aí o próximo lançamento. R$56 mil. Aí continuando agora. Variação passiva resultante da execução orçamentária, né? Estou dando baixa no valor, então significa que eu estou deixando de arrecadar, né? Já arrecadei esse, estou dando baixa nele, então não tem mais 135 mil. Ativa permanente, dívida ativa. Então nós vamos lá no razão do ativo permanente. Vou colocar outro razão aqui. Ativo permanente, dívida ativa, 56 mil reais. Eu tinha de saldo inicial 135 mil, tá, gente? Que é referente ao lançamento número 8, tá? É referente a este lançamento aqui, ó. Ativo permanente, dívida ativa. Então, débito 135 mil. Então, é referente a esse lançamento 8. Então eu tinha 135 mil, recebi 56, então já dei baixa em 56 mil ali. Agora eu vou cancelar a dívida ativa. Cancelamento. Aqui é sistema patrimonial, tá, gente? Esqueci de colocar aí. Variação passiva independente da execução orçamentária, 79 mil, que é a diferença, tá, gente? E vou lá no meu ativo permanente e dou baixa em 79 mil reais. Então, eu havia feito a inscrição de 135, recebi 56 e dei baixa em 79 mil reais. Então, este foi o exercício que nós fizemos, tá, gente? Na aula, na segunda-feira.
tá? Então, está aí para vocês estudarem para a prova, tá? Espero que tenham entendido e, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao exercício, a qualquer outro assunto relacionado à matéria, tá? Vocês podem entrar em contato, tudo bem? Então, até a próxima, tá, gente? As aulas estão presenciais agora, né? Para quem quer ir presencial, para quem não quer, está vendo de casa. Então, tudo de bom para vocês e reforçando, tá? Fiquem em casa, não saiam, não vão fazer festinha, não vão para a festinha. Até a próxima, gente. Tudo de bom e fiquem com Deus todos vocês.